Olá, queridos, a paz do Senhor para a sua vida, para a sua casa e para o seu lar. Nós estamos juntos com o nosso programa, o programa Praticai a Verdade. Eu sou o pastor Mestre Apolo e juntos nós vamos estar conversando sobre questões relacionadas ao reino dos céus, amém? Eu quero hoje que você pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6. Nós vamos trazer uma realidade e uma aplicação para que a gente possa desenvolver. Mas para isso eu faço questão que você leia comigo o texto, porque a nossa fé ela está baseada naquilo que está escrito e por estar escrito nós cremos. Jesus Cristo disse que a palavra ela é eterna, ela não se torna, ela já é eterna. Pode passar céus, pode passar terra, essa palavra ela continua para sempre e o próprio Deus ele examina essa palavra e vê quem são aqueles que crê e vive nela para que seja abençoado. Então eu faço questão que você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, e nós vamos trazer umas realidades daquilo que aconteceu, daquilo que acontece, daquilo que tem acontecido, o que nós podemos fazer para não acontecer, até que ponto nós devemos seguir o fluxo dos acontecimentos para que nós possamos crescer. Ok? Sou o pastor Mestre Apolo da Igreja Tempo da Salvação, estamos com o nosso programa Praticai a Verdade e agora nós vamos orar antes de ler o texto da Palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça pelo privilégio, a honra, a oportunidade, o peso dessa responsabilidade de falar a respeito do teu nome. Peço ao Senhor que nos dê o entendimento para que possamos compreender e guardar a tua palavra a todos que estão assistindo. Agora sim eu peço em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 6. Abre comigo, Evangelho de João, capítulo 6. Vamos dar uma olhada para a gente estar lendo, estudando, conversando e aprendendo um pouco mais. João, capítulo 6. Lembrando que você pode nos acompanhar sempre nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, Pastor Mestre Apolo. Todas essas programações que você acompanha pela TV ou pelo Face, você pode estar se inscrevendo no canal, compartilhando, comentando e deixando sugestões. Então você pode entrar no canal do YouTube, Pastor Mestre Apolo, é o canal no YouTube, ok, pessoal? Para você compartilhar, desenvolver com a gente e a gente estar junto, caminhando, relacionado àquilo que é bom, tá bom? Críticas, sugestões, temas que vocês gostariam que nós venhamos explicar ele aqui, você pode mandar para mim pelo WhatsApp, no 998285400. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre esse tema. O telefone está na tela do seu visor, para você, pode chamar lá e pode falar, gostei da programação, foi interessante, aprendi, não concordo com isso, tenho uma dúvida nisso, gostaria que o senhor explicasse mais aquele tipo de assunto ou este. Então você me manda um alô, e a gente vai examinar isso aí, vamos orar em cima dos temas e depois vamos tratar dos mesmos aqui na programação para que a gente possa crescer junto, tá bom? Evangelho de João, capítulo 6, a leitura tem a ver com os discípulos seguem a Jesus e de repente abandonam Jesus. A leitura do texto tem a ver com isso. Os discípulos que estão, uma multidão está seguindo a Jesus e de repente Jesus fica praticamente sem nenhum discípulo, sem ninguém seguindo ele para com aproximadamente só os seus 12 discípulos. De repente tem 500 pessoas, de repente só fica 12. De repente todo mundo bate palma e grita o nome do Senhor e de repente todos viram as costas. Isso é algo real na vida de Jesus e eu acredito que faz parte dos ministérios de pessoas que têm lutado para desenvolver algo importante na vida e na sociedade, na cidade, no mundo. De repente está cheio de pessoas olhando e contemplando, de repente a maioria dessas pessoas viram as costas e parece que deseja o fim. É isso que aconteceu na vida de Jesus em João, no capítulo 6, segundo escreve o Evangelho de Jesus, segundo escreve João no capítulo 6. Jesus ele tem uma multidão e de repente ele fica sozinho. Ele tem centenas de pessoas, de repente só ficam os 12 discípulos. O que aconteceu que levou a multidão a abandonar Jesus? Será que isso acontece nos dias de hoje? O que aconteceu que uma multidão abandona o Cristo e só fica os 12 discípulos? Por quê? Por que abandonou? Nós vamos ver isso agora e você vai examinar a si mesmo para saber se você corre perigo
Ou, quem sabe, faz parte daquela multidão que sabe que ele é o Senhor, mas também não está próximo. Vamos para a nossa leitura? João, no capítulo 6. Eu deveria começar a ler a partir do versículo 22, mas vai ficar muito extenso. Eu teria que ler dezenas de versículos aqui. Eu acho que eu não vou ter tempo de fazer todo esse estudo no decorrer de 1 hora. Mas o texto que Jesus ele começa a falar com os discípulos, ele começa de fato em João, no capítulo 6 e versículo 22. 6 e 22 é quando o Senhor Jesus começa, depois de andar sobre as águas, depois de atravessar o mar, ele chega na praia e encontra-se no versículo 22, diz, uma multidão que estava do outro lado, esperando Jesus chegar, e Jesus encontra essa multidão, e o Senhor sabe, de maneira muito clara, que aquela multidão ela estava ali não baseado no que Jesus é, mas baseado no que Jesus faz, baseado no que Jesus pode conceder. Então, Jesus ele começa a falar com a multidão a partir do versículo 22, para que a multidão possa correr atrás, buscar um alimento primeiro espiritual e não somente coisas da terra. É o que Jesus começa a dizer a partir do versículo 22, aonde está mais claro no versículo 27. Eu não vou ter condições de fazer toda a leitura. Então eu vou lendo e pegando alguns textos chaves, mas você pode ler toda a leitura a partir do 22 do livro de João, capítulo 6. Mas o 27, Jesus diz assim, quando ele vê a multidão, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aqui em João capítulo 6 e 27, o Senhor Jesus ele começa a chamar a atenção daquela multidão que está andando com ele a subir de nível. Jesus ele começa aqui em João, no capítulo 6 e no versículo 27, a chamar a atenção para que as pessoas que estão seguindo ele possam entender quem ele é, o que ele faz e qual o objetivo principal da existência. Então Jesus ele vê uma multidão que está esperando ele na praia e quando ele chega, Jesus sondando os corações, porque Jesus é aquele que sonda mente e coração, ele é Deus, é por isso que ele faz isso. Jesus ele percebe que as pessoas estão procurando ele, procurando o Senhor, não baseado no que o Senhor é, não baseado no que o Senhor realiza, não baseado no que o Senhor dá de si mesmo, mas baseado no que o Senhor realiza como questão humana e material. Jesus percebe que o interesse da multidão não tem a ver com a eternidade, tem a ver com tempos aqui na terra para ser manifestado. Pessoal, nós estamos com uma abelha aqui que está uma maravilha aqui. Então vamos lá. É interessante nós entendemos aqui em João capítulo 6, versículo 27, que o Senhor Jesus ele olha para a multidão e olhando para a multidão ele lança uma palavra. Qual é a palavra? Trabalha para a comida eterna, não para a comida que perece. Então Jesus, ele olhando para a multidão, ele dá esse toque à multidão. Ele está dizendo assim, ó, vocês estão procurando aquilo que satisfaz o estômago seu, o corpo seu, o orgulho seu. Mas a realidade da vida está baseada em vocês procurar algo que seja eterno. Esse é o primeiro ponto que nós entendemos por que há pessoas. Agora presta atenção que eu vou entrar na aplicação da palavra. Por que há pessoas que inicia e conseguem viver a vida inserida em Cristo e por que há pessoas que inicia, vai um tempo na congregação e depois esquece, para, nunca mais volta e fala mal. O que acontece em relação a isso? O versículo 27 explica. As pessoas, quando elas chegam na igreja, quando elas entram na busca de Deus, não é pecado, mas elas entram por causa de eu preciso comprar minha casa, eu preciso do meu carro, eu preciso de um trabalho, eu preciso que o meu marido seja melhor, eu preciso que o meu filho largue as drogas. Tudo isso é válido, você está buscando a ajuda do Senhor para realizar os seus sonhos.
Mas quando você não sai desse âmbito, não sai desses desejos do eu preciso, do eu quero, quando você vive só nesse eu estou aqui porque Deus vai me abençoar, se Ele não me abençoar, eu saio e vou para outro lugar e procuro qualquer outra coisa. Quando você fica nesse âmbito só eu preciso, só da comida que é a terrena, dificilmente você vai entender o que é uma vida com Deus. Dificilmente você vai conseguir experimentar experiências com o Senhor. Porque você está tratando Deus do mesmo modo que um satanista trata os demônios, no sentido lá do relacionamento. Do mesmo modo que um feiticeiro faz a sua magia e o seu feitiço para conseguir o benefício próprio aqui na terra. Você está tratando Deus num nível de relacionamento que está muito baixo para uma questão daquela que Jesus veio ensinar e realizar. Então, é aí, e eu converso com gente assim, atendo gente assim, pessoalmente pelo telefone, converso com muitas pessoas, graças a Deus por isso, mas é aí que você vai ver pessoas que, não, esse negócio de igreja para mim acabou, fiquei 5 anos fazendo tudo direitinho e tal, e não aconteceu nada na minha vida, não prosperou, não melhorou. Você olha assim, você fala assim, você nunca entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho é, Deus abençoa sim, Ele é Pai sim, e o pão nosso de cada dia, Ele tem intenção de nos abençoar. Agora, Ele prometeu o pão nosso de cada dia, Ele não prometeu que você vai ser dono de uma padaria. Entendeu? Ele prometeu o pão nosso de cada dia para aquele que corre atrás, para aquele que levanta, para aquele que trabalha, para aquele que se organiza. Há uma bênção do Senhor. Agora, Deus prometeu o pão nosso. Ele não prometeu que você vai ser rede da padaria Sete Lagoas. Ele não prometeu isso para você. Então, quando você não entende essa promessa de Deus e essa questão de no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas eu venci o mundo, ou seja, fica em paz, que eu venci, então você tem uma bênção através da minha vida. Quando você não entende isso, você vai buscar Deus, seja na reza, na oração, na novena, na católica, no espiritismo, seja no que for, você vai buscar só para, Senhor, minha vida sentimental, meu filho, minha casa, olha que eu preciso adquirir isso, eu preciso comprar isso. E o seu relacionamento com Deus fica um relacionamento de empresarial, é um relacionamento de intenções, onde o que importa não é o coração de Deus, não é o Espírito do Senhor no teu espírito. O que importa é os seus sonhos, e você joga os seus sonhos em cima da mesa e fala com Deus, realiza os meus sonhos, porque se o Senhor não realizar, eu vou embora daqui. É isso que está acontecendo em João, capítulo 6, a partir do versículo 22. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, aqui no centro de Sete Lagoas. Nós temos as nossas reuniões na segunda-feira, às 19 horas, reunião de oração, toda segunda, às 19 horas. Não é um culto, é uma reunião de oração. Toda quinta-feira, às 14 horas, eu estou atendendo ali como reunião de palavra e oração, quinta-feira, às 14 horas. Temos reuniões na sexta-feira, às 7h30, sábado, estudo, 19h30 também, e domingo, 8h30 da manhã e às 19 horas. Temos trabalho praticamente todos os dias, fora o tempo que eu atendo, que eu converso, que eu aconselho, que eu acompanho no decorrer da semana. Para você saber mais, você pode, quem sabe, se desejar, se você não está em nenhum ministério, não está congregando, pode me chamar, pastor, me adiciona no grupo da igreja, porque aí você vai ficar sabendo diariamente das atividades que o grupo, que as pessoas estão realizando, seja ela dentro da igreja, fora da igreja, seja ela nos seus âmbitos. Então é interessante você que não está em um ministério, deseja participar do grupo da igreja para você saber das atividades que são realizadas. Porque às vezes tem uma festa, aí a igreja vai estar fechada, então você, estando no grupo, você fica informado corretamente. E às vezes tem um culto na quinta, mas nós temos uma outra atividade, então não dá tempo de avisar você. É por isso que muitas pessoas estão participando do grupo, que todo dia tem as informações precisas para você estar acompanhando. Ok, querido? Estamos lendo em João capítulo 6 e falando por que há pessoas, por que existem pessoas que não permanecem na igreja, não permanecem com o Senhor. E Jesus explica por que aqui em João capítulo 6, a partir do 22. Porque as pessoas vão para a igreja no seu interesse natural e nunca sobe para o interesse espiritual, que é a vida eterna. João 6 e versículo 27, ok? Quando Jesus diz para as pessoas, olha,
Buscai a vida eterna, e o Filho do Homem, que é Jesus, ele dará a vida eterna. Aí os homens perguntam, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus responde, a obra de Deus é essa, que vocês creem naquele que ele enviou. Ninguém pode começar a fazer uma obra de Deus sem crer que Jesus Cristo é o enviado do Senhor. João, capítulo 6, 27 e 29. Senhor, como vamos fazer a obra de Deus? Jesus responde, a obra de Deus começa assim, ó, que vocês creiam naquele que Deus enviou. Então, quer fazer a obra de Deus? Querido, não tem outro caminho a não ser acreditar que Jesus é o enviado. Nós precisamos de um Criador, de um Salvador e de um Consolador. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele que cria, aquele que salva, aquele que consola, aquele que dá a direção. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, qual é a obra de Deus? Você quer fazer a obra de Deus? Pastor, para mim fazer a obra de Deus, eu tenho que largar tudo e ir para o convento, ir para a igreja, ficar o dia inteirinho? Misericórdia, não faz isso não. A obra de Deus não é isso. Existem essas funções relacionadas à obra, mas a obra de Deus você faz ela onde estiver, no seu trabalho, com compromisso no seu trabalho, com compromisso na sua escola, seja você aluno, seja você um pedagogo, seja você um professor. Você faz a obra de Deus no comprar o pão, no ir no supermercado, no relacionar e no seu nível de comportamento. A obra de Deus dentro da igreja é só uma parte. Mas ela acontece mesmo no dia a dia, debaixo do sol, debaixo da chuva, é no nível do relacionamento. A obra de Deus não é aqui, eu estou sentado falando para você, isso é uma parte. Então, quando eu termino esse programa, eu entro no carro ou na moto e vou voltar para minha casa, vou ir para a igreja, vou ir para os compromissos diários, eu estou em missão da obra de Deus. Com quem eu falo, como eu relaciono, como eu me comporto. A obra do Senhor ela é manifestada em cada âmbito da minha existência. Agora, dentro da igreja é importantíssimo porque ali é o meu momento de adoração, de devoção, de aprendizado, de comunhão com as pessoas, de receber, e quando eu saio eu manifesto isso ao mundo. Entendeu, querido? Então a obra de Deus, você não precisa largar a tua vida que você vive para estar inserido dentro da igreja 24 horas, não há uma necessidade disso. Mas você tem que compreender que aonde você estiver 24 horas, você é um filho de Deus e manifesta o reino. Então é muito importante você entender essas coisas, ok? Se tiver dúvida, o meu telefone sempre à disposição para conversar, para sugestões, para crítica, eu estou à disposição de ouvir. Se eu tiver errado, eu vou vir aqui na TV e vou me retratar com você. Vou pedir desculpa por uma explicação que eu estava equivocado. Então, é necessário que você ouça, que você entenda, se não entendeu, que pergunte. E no nível de doar e de relacionar, nós podemos ser desenvolvidos pelo Espírito e pela comunhão uns com os outros. É interessantíssimo que você nos acompanhe pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo. Toda mensagem se encontra no YouTube, são centenas de mensagens para você se inscrever no canal e compreender um pouco mais a respeito do reino dos céus, amém? Gravamos um vídeo há pouco tempo falando sobre divórcio, teve um impacto muito grande, muito positivo, eu acredito, na vida das pessoas. Foi um vídeo que trouxe muita gente ligando, indo na igreja, conversando, e eu quero mais uma vez dar um toque sobre esse assunto de divórcio, falando o que eu disse no vídeo, o que eu disse na igreja e o que eu estou respondendo às pessoas que estão acompanhando. Eu não sou um incentivador do divórcio, eu não sou um pastor que incentiva as pessoas a divorciar e casar novamente. Eu acredito que em cada problema deve-se procurar uma solução da parte do homem, da parte da mulher. Ambos devem desejar falar. Podem ser resolvidos entre os dois, não precisa de terceiros. Eu não sou muito fã desse negócio de você pegar homem e mulher, um casal, e sair procurando qualquer liderança, qualquer encontro de casais e abrir no seu coração. Eu sou muito reservado, intimidade eu resolvo com a minha esposa. Em casos mais avançados de dificuldade, pode sim ter um profissional da área, eu digo um profissional mesmo, alguém que é treinado, capacitado para ouvir ambas as partes e com muita sabedoria dar ideias e pontos que devem ser tratados, resolvidos, manifestados e ter uma solução para o casamento. Então não sou incentivador da separação, do divórcio, do novo casamento.
acredito em restauração, em novo comportamento, nem homem nem mulher que sabe se viver, comportar diferente um para com o outro, com os filhos, e assim Deus estabeleceu uma paz. Porém, eu também entendo, como eu tenho pessoas na igreja que já estão no segundo casamento, vieram de uma situação muito difícil, não tiveram preparação para casar, não tiveram orientação depois do casamento, não tiveram maturidade os dois, criaram filhos de uma maneira irregular e o divórcio foi uma solução para que não haja uma agressão física, para que não haja morte, para que não haja um peso maior sobre a vida dos filhos. Aconteceu o divórcio e eu entendo como ser humano, como filho de Deus, eu entendo que o ser humano tem a liberdade sim de entrar num novo relacionamento, não fazendo os mesmos erros do passado, mas com uma nova consciência, sabendo escolher o seu cônjuge idôneo para que ambos possam trabalhar junto, e essa pessoa no segundo casamento, para mim, ela tem total liberdade de participar da ceia, de estar em comunhão, de ter atividade ministerial da igreja e nada pode impedir ela ou impedir ele, porque estão uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo e pelo nível de entendimento estão capazes de fazer e de ter uma vida melhor, de constituir, de dar prosseguimento a uma vida sentimental, de vida e paz, ok? Há pastores que pensam o oposto, há pastores que não abrem mão, eles não concordam que podem ter um segundo casamento, eles são contra esse estado de segundo casamento, eles não vão dar ceia para essas pessoas, eles não vão batizar essas pessoas, eles têm essas pessoas como já condenadas ao inferno, e eu não vou criticar esses pastores, preciso respeitar cada um na sua linha teológica e no seu nível de fé, mas eu posso expor aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Então, para maiores informações, entra lá no YouTube, Pastor Mestre Apolo, e assista os vídeos que eu explico com maior clareza sobre segundo casamento, sobre divórcio, será que eu posso casar de novo? Pastor Mestre Apolo no YouTube, e você vai acompanhar estes vídeos que eu exponho aquilo que eu tenho um nível de fé, que a minha consciência me traz uma confirmação e que eu tenho sim direito de expor aquilo que eu acredito, respeitando também aquele que pensa de maneira oposta, ok? É válido ressaltar diante de vocês que se você está em uma igreja onde o seu pastor não concorda e não aceita, não adianta você ficar lá. Você vai ficar oprimida, oprimido, sem cargo, sem ministério, sem ceia e sem comunhão. Nesse caso, você deve sair do ministério que você está, porque não adianta você bater boca com o seu pastor, com o seu líder, você vai estar errado, porque você não é obrigado a estar naquele ministério, entendeu? Então não adianta você tentar corrigir o seu pastor, ele tem aquela linha de fé, aquele pensamento teológico, aquele modo de interpretar a palavra, tempos e modos, culturas e estações, então não adianta você tentar provar que ele está errado ou que ele está certo. Você que tem que entender qual é o lugar onde você está. É o que eu ensino também. O programa vai passar esses dias. Qual igreja eu devo congregar? Eu tenho um programa que eu fiz somente sobre esse assunto. Qual igreja você deve congregar? Está lá no YouTube, Pastor Mestre Apolo, que a gente tem nós temos dois canais, às vezes eu confundo aqui. Cultura, Esporte e Informação é um outro canal que você pode conhecer também, onde a gente está fazendo vídeos representando, reconhecendo e valorizando aqueles que trabalham na cidade. Mas o vídeo de programação, onde tem essas mensagens, é no Pastor Mestre Apolo no YouTube. Tem lá qual igreja você deve congregar, qual igreja eu devo congregar. Se você for nesse vídeo, você vai entender o que eu falei. Você deve ficar numa igreja onde ela tem o mesmo ou praticamente a mesma linha de fé sua. Não adianta você tentar congregar numa igreja onde o pastor, por exemplo, guarda o sábado, que é os adventistas, e eles têm o seu modo de crer, e você não guarda, você vai estar em desobediência, não tem como você congregar. Se você não guarda o sábado, se você trabalha no sábado, se você faz as coisas no sábado, não tem como você ir para a igreja adventista, porque a igreja adventista separa o sábado.
Então como que você vai querer congregar numa igreja que guarda o sábado se você não guarda o sábado? Você vai mudar toda a estrutura de dezenas de anos ou séculos que eles vêm fazendo isso? Você não consegue mudar. Então o errado é você que está ali num ambiente que você não está respeitando o ambiente. Você entendeu? Como que você vai para uma igreja... Na igreja católica, você vai ficar congregando na igreja católica se você é contra as manifestações tradicionais da igreja católica. Você não sai para a rua quando eles vão fazer uma passeata, quando eles vão fazer as orações, você não acompanha o procedimento da Páscoa, você não acompanha as outras manifestações que tem dentro da igreja católica. Você não, como um bom católico, você não insere os seus filhos a participar das cerimônias que existem, desde o batismo de criança, desde a questão de... qual que é o nome que pronuncia? Crisma? Eu não sei se é isso ainda. Então, se você não insere os seus filhos nesse ritual dentro da igreja católica e você fala que é católico, você está errado. Você está denegrindo aquela imagem ali deles que eles têm tempos que vêm movendo numa boa tradição. Entende? Então, é você que tem que sair. Você tem que procurar uma igreja onde ela tem afinidade com o seu nível de fé. Então isso é importante. Por exemplo, nós do Templo da Salvação, eu sou um pastor que eu trabalho muito com consciência do que eu estou fazendo. Os nossos cultos, eles não têm histeria, não tem loucura, não tem estresse. O nosso culto, ele tem mover do Espírito Santo, mas eu sei a hora certa de estar fazendo isso, de não estar fazendo. Os nossos cultos têm horário, é 7h30 a 9h30, 7h30 a 9h30. Eu não abro um culto 7h30 e vou até 11 horas, 10h30, gritando na cabeça dos outros. Então, quem gosta de organização, o Templo da Salvação é uma das igrejas bacanas. Eu trabalho muito com organização. É 7h30, 9h, não tem gritaria, o volume tem que ser mais baixo, nós temos vizinhos que não são evangélicos, precisamos respeitar eles, eu não posso estar dirigindo um culto e atrapalhando o jantar deles em conversa. Entende? Então é o nosso meio de trabalhar, o nosso modo de trabalhar. Na Igreja Templo da Salvação, eu acredito nos dons espirituais, que existe homens e mulheres que têm sonhos espirituais, que têm sensibilidade espiritual para lhe dar direção sobre a vida, sobre tempo, sobre modos. Eu acredito que tem que ser batizado, eu acredito que o batismo é um mandamento, então a pessoa tem que ser batizada a partir dos seus 12, 14, 15 anos, quando tiver compreensão de que é pecador e só o sangue de Jesus o purifica, a pessoa tem que ser batizada. Eu acredito que tem que tomar ceia, uma vez por mês nós celebramos a ceia e lembramos, como se diz Jesus, fazer isso em memória de mim, até que eu venha, e quando o Senhor vier, nós vamos ceiar com Ele no céu. Eu tenho a ceia como mandamento, nós fazemos a ceia. Na Igreja Templo da Salvação, nós damos muita atenção à oração, à leitura da Bíblia, porque tudo que nós vivemos, nós temos uma base da Bíblia para defender aquilo que vivemos. Então, é uma igreja que, se você gosta de começar o culto no horário certo, terminar, ter culto de oração, ter estudo da palavra, você não despreza o Espírito Santo, Jesus como Salvador, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, creio que há o Criador, creio que eu chego através do Criador, através de Cristo Jesus, creio que o Espírito Santo manifesta os dons espirituais e dá a medida de fé. É só para você entender que você, se você está me assistindo, o que a Igreja Templo da Salvação é em Sete Lagoas? Você vai entender pelo pouquinho que eu estou falando quais são as nossas características. Então, se você, por exemplo, não acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não adianta você congregar no Templo da Salvação. Porque você vai chegar e falar assim, não existe a Trindade. E todo o peso da igreja vai falar que existe. É você que vai estar errado. Entendeu, querido? Então você escolhe igreja de acordo com o seu nível de fé. Não adianta ficar na igreja, minha família está aqui, meu pai está aqui, minha mãe está aqui, meus irmãos estão todos aqui, mas você não concorda com aquela linha de ensino, é melhor você sair, porque você vai ficar muito machucado e qualquer coisa que falar ali no altar, você vai achar que está julgando ponto para você. Tá bom? Eu preciso passar essa orientação, porque são muitas pessoas, graças a Deus,
que estão nos assistindo. São muitas pessoas, são diversas pessoas que acompanham, tem muita gente católica que assiste, tem muita gente espírita que assiste. É muito difícil passar um dia ou uma semana, não, a semana nunca que passa, um dia até pode passar, mas a semana não, que não tem alguém falando, pastor, ouvi, assisti e compreendi coisas que eu não sabia. Coisas que eu estava na igreja, mas às vezes os pastores não têm aquele tempo de sentar, abrir a Bíblia, explicar. É por isso que eu gosto de fazer estudo bíblico. Todo sábado eu faço esse estudo, até porque eu tenho aproximação com as pessoas. Isso nos ajuda muito no nível de relacionamento. E domingo também, querido, nós estamos fazendo uma atividade na igreja que eu acho importantíssimo para toda a pessoa, todo tipo de pessoa que tem fé em Deus. Eu estou fazendo uma leitura do Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus. Porque eu fiz uma pesquisa lá no templo e eu vi que muitas pessoas que são evangélicos há 5 anos nunca leu o Evangelho. Então as pessoas são evangélicos há anos, ou pode ser católicos também, porque também tem a Bíblia, e nunca leu o Evangelho. Gente, a verdade é o seguinte, nós temos que mudar um pouco a cultura, porque a leitura não é o forte nosso, isso tem que ser quebrado. A leitura é um desenvolvimento intelectual, mental, um desenvolvimento de autoestima, porque você aprende, fica feliz, um desenvolvimento que vai ajudar você como pessoa, você vai aprender a aplicar, a desenvolver, a relacionar. A leitura é fundamental. Qual que é a marca do nosso programa? Praticar a verdade. Eu faço o quê? Eu abro a Bíblia e leio com você. Então, domingo de manhã, começa a leitura 9 horas da manhã, até às 10 horas, eu não passo das 10. Eu estou lendo a Bíblia. Mateus, eu abro a Bíblia, leio e explico todo domingo. Eu quero convidar você a estar fazendo essa leitura. Traga filho, traga família, traga sua Bíblia, vamos abrir, vamos ler e vamos aprender juntos, tá bom? Então, aqui em João, no capítulo 6, a partir do versículo 22, Jesus está pedindo à multidão que estava com ele para que possa trabalhar em favor da comida que é espiritual. E eles perguntam qual é a obra de Deus e o Senhor responde, a obra de Deus é essa, que vocês crêem naquele que ele enviou. Aí as pessoas pedem um sinal. Qual é o sinal que o Senhor vai fazer para mim aqui no versículo 29 e versículo 30? Faz algum sinal para provar que o Senhor é Deus. Você sabe que existem pessoas que fazem isso com o próprio Senhor. Talvez você já num ato de ignorância falou isso. Eu quero ver se o Senhor existe mesmo, então faz acontecer isso. Gente, isso é sinal, sabe de quê? De meninismo. Gente que é infantil e acha que pode, assim, jogar com Deus. Não, se o Senhor, então, está me escutando, eu quero que aconteça isso. Isso é coisa de infantilidade. Então as pessoas falaram com Jesus, faz algum sinal, algum milagre, para mostrar que verdadeiramente o Senhor é essa pessoa que está dizendo. E Jesus, o que Jesus dá a resposta para ele? Jesus fala com eles assim, olha, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão. Porque eles falaram com Jesus, então faz um milagre, porque Moisés fez cair pão do céu, que era o maná que sustentava o povo no deserto. Que milagre o Senhor vai fazer? E Jesus disse para eles, de fato não foi Moisés que fez o pão cair do céu, foi Deus. Moisés apenas confiou em Deus, mas foi o Pai, o meu Pai, disse Jesus, que fez o pão cair do céu. Jesus estava dizendo para ele, vocês não têm entendimento de nada. É assim que nós precisamos chegar diante de Deus. Entendemos que todo conhecimento, todo recurso, todo dinheiro, todo relacionamento é nada diante de Deus. Nós não entendemos nem aquilo que falamos com total precisão. Então, é por isso que eu digo para vocês aqui no princípio, no meu telefone, manda crítica, manda sugestão e conversa comigo, porque talvez eu estou errado na minha definição de interpretação e eu tenho que vir pedir perdão e voltar ao passo da verdade. Porque Jesus disse, vocês não estão entendendo o que vocês estão vivendo. Não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, foi Deus que mandou o pão. Moisés foi só um caminho. Então Jesus está entrando agora em conflito com a multidão, porque a multidão está seguindo Jesus, mas ela tem um pressuposto. A multidão está seguindo Jesus, mas está querendo que Jesus seja só apenas aquele que realiza um milagre.
Ele é o milagreiro, ele é aquele que faz todas as coisas e a multidão sai sempre com o estômago cheio e quando tiver fome volta e Jesus abençoa de novo. Mas com o reino dos céus não acontece isso. Chegou um ponto que Jesus falou, basta, não vou fazer nenhum milagre mais para vocês, porque vocês não querem entender o que é o reino de Deus. É isso que está acontecendo aqui em João capítulo 6. Então Jesus está conversando com a multidão e Jesus explica para eles que é Deus que dá o pão ao mundo, é o Senhor que dá esse alimento. E Jesus descreve aqui no versículo 35 que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Que a pessoa que tem o Senhor Jesus e se alimenta dele, essa pessoa de fato passa a ter sentido na sua existência. Essa pessoa de fato passa a ter propósito na sua existência. Porque como Jesus é o próprio pão, é a própria água, é a própria vida, não tem como Jesus estar em uma existência onde Jesus é o próprio pão, a água e vida e aquela existência está sem sentido. Então Jesus começa a mostrar uma realidade que precisa ser vivida, estabelecida dentro do coração humano. Talvez você está me escutando aqui agora e você não entende por que você se vê tão religioso e a vida ainda está tão vazia, está tão sem sentido, sendo que você diz, eu acredito em Deus. A questão é, você acredita no Senhor Jesus, mas você não tem aquela experiência de contato com Ele. Você não tem aquela experiência de Ele habita em mim. Eu sinto Deus. É como se um vento batesse e você parasse e falasse, eu sei que Ele está aqui. Isso é nível de relacionamento com o Senhor que a humanidade, por causa da correria, do trabalho, do dinheiro, dos sonhos, perdeu diante do Senhor. A gente chega na igreja ou na nossa casa para orar, a gente faz as nossas orações com o telefone na mão, com a televisão ligada. A gente não tem aquele momento onde antes de dormir você possa fazer uma oração, uma reza, seja no seu nível de fé, e pedindo ao Senhor para lhe dar paz, para lhe dar direção. Acaba-se os dias de hoje essas coisas. E nós não podemos deixar que isso acabe. Nós temos que aprender a voltar nesse nível de relacionamento para que esse Jesus que é a vida, que é o próprio pão que desceu do céu, seja estabelecida no seu interior. E você vai começar a entender de forma muito clara o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você que está me ouvindo agora, você já pode me ouvir e fazer esta oração. Como, pastor Apolo? Você pode falar assim, Pai, habita em mim. Senhor, me ensina a ser melhor. Eu quero ter esse nível de relacionamento que o pastor está falando agora. Esse nível de vida. Porque eu sei que o Senhor existe, sei que Jesus é o Senhor, mas eu tenho vivido uma vida muito fraca, muito frio espiritualmente. Eu não tenho conexão com o Senhor. As coisas erradas ganham espaço no meu coração com muita facilidade. Eu preciso ser fortalecido na eternidade que provém de Cristo Jesus. Então você está fazendo uma invocação do Senhor para dentro da tua casa, uma invocação para dentro da tua vida. A pessoa que tem a deficiência e a fraqueza e com muita facilidade vai percorrendo os caminhos de morte, caminhos de traições, caminhos difíceis, caminhos terríveis, caminhos porcos, caminhos de coisas imundas que não convém nem falar. Depois a pessoa olha para o espelho e tem nojo de si mesmo, nojo do que aceitou, nojo pelo que falou, como se comportou com a outra pessoa, com tanta agressividade, com tanta grosseria, com tanta falta de educação, com tanto fingimento. E a pessoa olha para si e fala assim, eu não sei quem eu sou. Como ajudar esse tipo de pessoa? Você que está me assistindo agora, às vezes tem vivido coisas assim, porque todos nós passamos por momentos difíceis, de crise de identidade, e não tem como esconder. Eu também já fiz coisas em minha vida que eu tenho vergonha, não posso manifestar nem de falar, porque eu não tenho coragem disso, a gente se envergonha de nossas atitudes. Então nós temos que pegar essa vergonha e falar, Senhor, tenha misericórdia, habite em mim, para que jamais eu venha viver este caminho de engano, para que jamais eu venha me relacionar desta maneira. O meu corpo não foi feito para isso, a minha mente não foi feita para isso. Então você está fazendo uma invocação do nome de Jesus e da presença do Senhor
para te guardar, guardar a sua mente, guardar o seu coração. Eu estou sentindo que há pessoas que estão assistindo essa programação e que sabem muito bem o que eu estou falando, que andou por caminhos, por modos, por meios, por acordos, que tem envergonhado, tem colocado na sua consciência um marco muito ruim e você não sabe como melhorar, como sair dessa situação. É um sentimento de culpa, de vergonha e de medo. E o Senhor está dando a direção aqui agora, através dessa programação. Você precisa aprender a ser perdoado por Deus através de Cristo Jesus. Não adianta você fazer as boas obras e achar que o Senhor lhe dê a paz por causa da sua boa obra. A sua boa obra não é capaz de tirar o teu pecado e a tua culpa. Somente pelo sangue de Jesus nós somos perdoados, porque o sangue dele é puro, a natureza dele é divina. Nenhum homem, nenhuma mulher tem a natureza divina igual Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito, ele não foi gerado pelo homem, gerado pelo Espírito e já habitava no céu. Todo homem, toda mulher que já viveu antes de Jesus e que posterior dele tem uma natureza humana, falha e carnal, que pode melhorar e muitos melhoraram, mas só Jesus tem a natureza divina. Por isso que é somente o sangue dele que pode perdoar. O meu sangue não perdoa, o sangue do pastor não perdoa, o sangue de homem e de mulher nenhuma pode perdoar, mas o sangue de Jesus ele é poderoso, porque é santo, é divino, é Deus se tornando homem para resgatar a humanidade, todos os seres humanos que nele crê. Então você tem que descansar nesse amor. Pastor, como que eu faço isso? Ore agora dizendo, Pai, em nome de Jesus, conforme o que o pastor está pregando, eu acredito. Eu peço, Senhor, venha me perdoar, venha me abraçar, venha me visitar agora na minha casa, venha me visitar agora no meu lar, visita a minha família, os meus filhos, visita o meu casamento, visita a minha alma, me cura, arranca de mim toda a angústia, todo o rancor daquilo que já me fizeram, daquilo que eu fiz ao outro, a mim mesmo, tenha misericórdia de mim. Faça essa oração. Peça ao Pai em nome de Jesus e o Senhor vai visitar você. O Senhor vai restaurar você. Tá bom, querido? Eu estou lendo em João capítulo 6, sou o pastor Mestre Apolo da Igreja Templo da Salvação, no centro de Sete Lagoas. O meu objetivo aqui não é fazer propaganda da igreja. Você que nos acompanha, você percebe. Eu poderia muito bem tirar fotos da igreja, do pessoal orando, poderia fazer aquela entrevista assim, Dona Maria, você participou dessa oração, o que aconteceu? Aí a Dona Maria fala, aconteceu benção demais, eu fui curada, Deus está neste lugar mesmo, viu? No tempo da salvação. Eu não tenho coragem de fazer isso, querido, eu não tenho coragem, porque eu vou fazer propaganda da igreja, eu não estou aqui para fazer uma propaganda da igreja, eu estou aqui para falar de Jesus, para falar sobre o Espírito Santo, sobre o amor do Pai e sobre como nós devemos ser melhor a cada dia. A igreja Templo da Salvação, quem tiver de congregar, vai lá, vai congregar, vai ficar. Quem tiver de ir para a Assembleia, para Deus de Amor, para a Batista, as igrejas estão aí, eu não preciso brigar para que alguém fique. Olha, eu não brigo nem para que venha, nem que permaneça. Às vezes tem gente que fica ali comigo 1 ano, 2 anos, chega e fala, pastor, aprendi demais, o que eu aprendi aqui não aprendi há 15 anos em outra igreja, mas eu sinto que é a hora de sair, eu sinto que eu preciso expor o que eu aprendi em outra igreja que não tem esse ensinamento. Aí as pessoas vão em paz. Então eu não brigo nem para vir, nem para permanecer. A pessoa é livre para ir e vir. Eu só preciso entender que a cada dia eu faço um bom trabalho, que é o que o Senhor me chamou. Agora, quem vai ficar conosco ao nosso lado já não depende de mim. Então, o objetivo desse programa não é fazer uma propaganda da igreja, né? E eu prefiro fazer uma propaganda maior da cidade, né? Tempo da Sete Lagoas. Porque aí é nossa responsabilidade. Se eu ajudo você com o ensino da verdade a ser melhor,
com certeza você manifesta melhor o reino de Deus na cidade. Aí é melhor. Por isso que eu gosto sempre de orar sobre a cidade, orar sobre os nossos representantes, sobre aqueles que de fato, pelo poder do Senhor, nos governa, e nós precisamos orar, né, pelos nossos representantes. Então aí sim, falar da cidade é melhor. É por isso que nós temos o programa Cultura, Esporte e Informação. Eu quero convidar você a assistir esse programa todo domingo, 11 da manhã às 19 horas. Cultura, Esporte e Informação. O que eu faço nesse programa? Eu estou entrevistando as pessoas que desempenham um trabalho social na cidade de Sete Lagoas. São pessoas que, de fato, contribuem para o bem-estar da sociedade. Então, no programa Cultura, Esporte e Informação, que você também pode acessar no YouTube, tá? Acessa lá no YouTube, Cultura, Esporte e Informação, você vai acompanhar a página Pastor Mestre Apolo, Cultura, Esporte e Informação, apresentado por mim no Facebook. Você vai pegar também os mesmos conteúdos na página do Facebook. Se você for no meu Face, você vai conseguir ver lá as páginas que a gente gerencia e você vai estar acompanhando. Esse programa Cultura, Esporte e Informação é reconhecendo aqueles que trabalham em favor de uma cidade melhor. Então nós entrevistamos pessoas que fazem um trabalho com 40 idosos, nós entrevistamos eles essa semana, vai estar na programação no próximo domingo, que faz trabalho com mais de 80 jovens nas suas práticas de artes marciais e também na orientação sobre a formação do eu. Apresentamos aí alguns mestres de modalidade da capoeira e nós temos a apresentação já agendada para 2 meses que há de prosseguir. Muita gente vindo, pessoal que faz trabalho bacana. Eu gostaria que você conhecesse esse trabalho, tá ok? Todo domingo, 11 da manhã às 19 horas. Vai no YouTube, Cultura, Esporte e Formação, e na página do Face, Pastor Mestre Apolo, Cultura, Esporte e Formação, você vai pegar essas programações e vai conhecer. É reconhecendo e valorizando aqueles que exercem um trabalho sobre a nossa cidade. Eu prefiro falar isso do que vir fazendo propaganda do nome da igreja, fazendo aquelas entrevistas meio que direcionada ao templo da salvação, é uma igreja melhor. Não precisa disso não, irmãos. Inclusive, eu abro um parênteses para falar com você o seguinte: se você estiver numa igreja onde a liderança da igreja oprime você não pode sair daqui não, se você sair daqui você vai ser amaldiçoado, se você sair daqui você não cresce, o Senhor está dizendo que você está saindo fora do tempo. Não precisa disso não, irmãos, Deus não trabalha assim. Até o próprio Jesus, uma multidão foi embora, ele não falou nada com a multidão, ele deixou a multidão ir. Então, quando você está numa igreja onde o líder fala, não pode sair, você está agindo em rebelião, está saindo fora do tempo, o Senhor vai pesar a mão. Mentira! Lugares assim não é lugar de vida e não é lugar de paz. Então aprende sobre isso, porque em João capítulo 6, uma multidão deixou Jesus e ele não amaldiçoou e não a proibiu. Às vezes é preciso alguém deixar você para você prosperar. Às vezes é preciso alguém deixar você para que esse alguém também prospere. Então nós precisamos respeitar o tempo e o espaço de cada pessoa, ok? É o meu modo de trabalhar, eu penso assim, defendo aquilo que eu penso, não posso ir contra a minha própria consciência e nem o meu nível de compreensão. Em João capítulo 6, então o Senhor vai falar sobre esses temas. E aí os discípulos vão começar a questionar com o Senhor Jesus. Eles vão começar a questionar que Jesus não é verdadeiramente o Filho de Deus, eles vão começar a questionar que Jesus está abusando da autoridade, e Jesus fala com eles assim, ó, vocês querem saber de uma coisa? Agora eu vou pular alguns versículos para mim conseguir finalizar, tá? Jesus fala com eles assim, ó, vocês querem saber de alguma coisa? Aí Jesus diz assim, ó, lá no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí eles começaram a discutir entre eles, dizendo, como pode ele dar para nós a carne e o sangue dele? Só que Jesus não está falando para comer a carne e o sangue como um canibal, Jesus está falando para ter a comunhão pelo batismo e pela ceia. O batismo é a ceia. Eu acho que a Igreja Católica fala Eucaristia, não é isso? Então é a comunhão,
É o batismo e a ceia. Jesus está dizendo, se vocês não tiverem comunhão comigo, vocês não têm parte comigo nem com o Pai que está no céu. E Jesus está dizendo, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Mas eles, quem é natural, não entende as coisas do Espírito. E eles começaram a pensar, como que nós vamos comer a carne desse homem e beber o sangue dele? Que coisa estranha é essa? E Jesus está dizendo aqui, olha, na verdade vos digo que quem comer a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se não comer a carne e não beber o sangue, não tem vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é a comida e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Então Jesus está dizendo, vocês precisam ter comunhão comigo. Vocês têm que parar de buscar só eu, simplesmente, e é Jesus dizendo, né? Para que eu possa realizar o seu desejo. Vocês precisam ter comunhão comigo, vocês precisam ter vida em si mesmo. E você só pode ter vida em você se você tiver comunhão comigo. O batismo, a ceia, entra nesse sentido. Eu tenho um vídeo também no YouTube por nome... a importância do batismo. Assista esse vídeo que vai te ajudar. Tem lá a importância do batismo. Entra no YouTube, Pastor Mestre Apolo. Eu já ensinei aqui no programa aqui, foi gravado aqui. A importância do batismo. Entra lá para você entender. E também entende o vídeo qual igreja eu devo congregar, que vocês vão tendo instruções, querido. E aí vocês vão será mais fácil para vocês tomar decisões, tá bom? Então Jesus está dizendo para eles, tem que comer a minha carne e beber do meu sangue. E aí acontece isso aqui que aconteceu no versículo 60. Olha o que diz. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem pode o ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus disse, vocês estão escandalizados? Vocês estão escandalizados? Aí Jesus disse, o que há de acontecer se vocês verem o Filho do Homem subir para onde ele veio? Jesus está dizendo, imagina se vocês verem eu voltando para o céu, porque aconteceu lá em Atos, no livro de Atos, Jesus ele sobe numa nuvem depois de ressuscitado. Então Jesus está dizendo, então se vocês me verem subindo ao céu, o que vocês vão ficar? O que vocês vão pensar? Aí Jesus está dizendo aqui, ó, aí a Bíblia diz aqui no versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Jesus perdeu muitos discípulos. Muitas das pessoas que iam para ver Jesus e cultuar Jesus viraram as costas e deixaram de procurá-lo e ter vida com ele. Por que eles deixaram? Porque eles não quiseram entender sobre ter vida com Cristo pelo batismo, pela ceia, pela comunhão. Ele só queria procurar Jesus para Jesus satisfazer o ventre deles, multiplicar o pão, curar as feridas e depois eles voltam para casa e continuam agindo do mesmo modo. Jesus disse, eu não vou fazer isso mais. Vocês precisam ter vida dentro de vocês. Vocês precisam tomar decisões e que eu habite no espírito seus. Pessoal, é necessário você que está me ouvindo entender isso. Posso procurar o Senhor na igreja porque estou doente, meu filho está drogado, problema no casamento, eu preciso de adquirir alguma coisa? Pode, não tem problema, você tem que buscar a Deus para Ele te abençoar. Mas o objetivo, segundo o que Jesus está ensinando aqui em Mateus, em João capítulo 6, é você precisa ter Deus em você, pelo Espírito Santo. E aí entra batismo, e entra a ceia, que é a comunhão, e entra você entender quem é Jesus e como obedecer aquilo que Jesus pediu, que não é difícil, é fácil pelo Espírito Santo. Porque se você procura Deus somente para a realização do milagre de cura e libertação, e seja o que for, logo, logo você vai deixar de seguir o Senhor Jesus. Logo, logo você está procurando a Deus para receber uma oração e já sai do culto para fazer o que não convém, para agradar o espírito do engano e da morte. Há pessoas que são assim, elas já saem da igreja já com o telefone para marcar o que não convém, para ir em lugares que não convém, para viver o que não convém. Aí seria melhor a pessoa nem ir para a igreja, seria melhor nem procurar o Senhor.
Porque já está vivendo numa falsidade. É isso que Jesus está ensinando à multidão. Quando a multidão ouviu Jesus ensinar a eles, dizer assim, ó, vocês precisam ter vida em si mesmo, é vida eterna, vocês precisam que eu habite em vocês, tem que comer da minha carne, tem que tomar o meu sangue, vocês têm que ter comunhão, é ser batizado, tem que participar da comunhão, tem que entender o Evangelho, receber o Espírito Santo. O que a multidão falou? Ah, não, para nós está difícil demais, eu vou embora. Você já viu aquela pessoa que fica visitando uma igreja 10 anos e nunca toma a decisão de servir a Deus? Visita a igreja 10 anos, sabe que Deus é bom, que Jesus é o Salvador, que o Espírito Santo existe, que a Bíblia é uma verdade, mas fala assim, não, um dia eu ainda decido, mas esse dia pode ser tarde demais, porque a morte pode vir para mim hoje, pode vir para qualquer outra pessoa, e essa pessoa que não decidiu a respeito do Filho não tem comunhão com o Pai. Jesus disse, se não vir a mim, jamais pode ir ao Pai. Aquele que envergonha de mim, também eu vou envergonhar ele diante do Pai, porque não vou aceitá-lo diante do Pai, não vou apresentá-lo ele diante do Pai. Então é interessante falar sobre esses pontos para que a gente possa compreender os princípios da verdade. Muitos dos seus discípulos abandonaram Jesus. Você é daqueles que abandona ou você é daqueles que permanece? Você é daqueles que fica firme no Evangelho ou você está ali para receber uma bênção e se não acontecer, você vai procurar no terreiro, você vai procurar na magia, na simpatia, você vai procurar em qualquer outra igreja que Deus não deu o que você queria, então Deus deixou de ser Deus, você é desse tipo de pessoa e eu espero que você não seja, porque a palavra que o Senhor me deu para explicar para você é essa e ela é muito séria, ela é verdadeira. O Evangelho, ele tem que ser vivido, começando no nosso interior. Apenas os discípulos ficaram e Jesus perguntou aos seus discípulos, por que vocês também não vão embora? Versículo 67, então Simão Pedro respondeu, para onde nós iremos? Não tem outro lugar para ir. Pedro respondeu, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Você pensa na morte e pensa na eternidade? Faz bem, mas Pedro responde em João capítulo 6 e 68, não tem outro lugar para ir, a não ser através de Cristo Jesus. Só Ele tem a palavra de vida eterna. Pode ter muita religião, pode ter muitos nomes, as orações podem ser feitas em nome de muitas pessoas, os homens podem criar essas coisas, mas a Bíblia responde, só Jesus tem a palavra de vida eterna, mas ninguém tem a palavra de vida eterna, só Jesus tem a palavra de vida eterna. Que tipo de grupo, em qual grupo você está? No grupo que vai embora ou no grupo que fica com Jesus que tem a palavra de vida eterna? Nesse momento eu oro em nome de Jesus. Eu oro para que você possa orar também, para que você possa receber força, para que você possa receber direção e ficar com aquele grupo que sabe, só Jesus tem a palavra de vida eterna. Pai, em nome de Jesus, esta é a minha oração, essa é a palavra que o Senhor nos deu. E eu oro para que a graça do Senhor invada esta família, este homem, esta mulher, este jovem que assiste agora. E que nós possamos compreender o Evangelho e saber que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E que nós venhamos ficar firme com o Senhor, indiferente de qualquer problema e situação. E eu oro para que este homem e esta mulher seja abençoado no seu entendimento e eles possam, em nome de Jesus, ficar firme no Evangelho, na verdade que foi pregado. Que ele seja direcionado a um lugar de crescimento, a uma igreja a congregar. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. O pessoal já me perguntou assim, pastor, o senhor praticamente nem fala para abençoar a programação, não comenta sobre isso. Eu vou deixar rapidinho aqui. Você sabe por que eu não comento, pessoal? Porque o meu interesse aqui não é enganar você. E eu oro muito a Deus para que Ele levante pessoas que nos abençoem. Esse programa ele é pagado, a igreja ela tem um aluguel, então nós precisamos, mas eu não fico aqui choramingando e nem colocando maldição para se abençoar. Mas você que está assistindo e deseja abençoar, eu vou deixar rapidinho para você e a gente finaliza a programação. Agência 0154, você pode anotar? Agência 0154, Operação 003, conta 3839, dígito 6. Eu vou pedir para fazer um caracteres bacaninha. Já está pronto, o pessoal colocou aí, ó. Agência 0154,
Operação 003, conta 3839, dígito 6. É uma conta da Caixa Econômica Federal, você pode fazer um depósito segundo a sua condição, voluntariamente, você não é obrigado a nada, mas tem muita gente que assiste, que não tem ministério, que não tem igreja, gosta de contribuir com oferta, com o seu dízimo, não sabe onde contribuir. Esse programa é uma oportunidade para que a gente continue aqui falando a verdade e sendo bênção para todos, ok? Fica aí à sua disposição. Se tiver dúvida, é só me ligar, 99828-5400. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e lhe dê paz em nome de Jesus. Até a próxima programação, se Deus quiser.